Tudo bom, gente? Vou botar aqui. Tudo bem? Deixa eu fixar aqui o tema. Gente, hoje nossa live vai ser sobre MD Codes, dúvidas e perguntas mais comuns. A gente recebeu muita dúvida na clínica, então eu acho que as pessoas ainda têm muitas dúvidas. A gente vai tentar um sistema novo que a gente vai mandar através de perguntas e respostas, os boxes que vocês mandaram pra gente. Se não funcionar, a gente vai fazer através dos comentários mesmo, tá? Então, a gente vai responder todas as perguntas que vocês mandaram no box, mas se vocês quiserem mandar aqui também nos comentários, podem mandar, tá? Eu acho que antes de tudo, eu acho que as pessoas têm um pouco de dúvida o que é MD Codes. Na verdade, MD Codes é a aplicação de ácido hialurônico em pontos específicos da face, onde a gente visa num paciente jovem beautificação e num paciente acima de 30 anos de idade a gente visa o rejuvenescimento facial através de pontos de lifting faciais, tá? Vamos ver aqui. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo. Então vamos lá, eu vou começar a responder as perguntas. Isso, consegui. Então vamos lá. A primeira é: qual o melhor preenchimento para pálpebras e sobrancelhas caídas? Então a primeira dúvida, muitas pessoas às vezes elas vêm reclamando na clínica de excesso de pele da pálpebra superior. E na verdade o que a gente tem é um mau posicionamento da sobrancelha. Então na mulher a sobrancelha ela tem que estar 1,5 cm acima do rebordo orbitário superior, que é esse ossinho que a gente palpa aqui. Então, muitas vezes, só da gente posicionar a sobrancelha numa posição correta, a gente já melhora aquele excesso de pele da pálpebra superior. Hoje, a gente tem 5 procedimentos que a gente visa essa melhora. Então, primeiro, toxina botulínica, conhecida popularmente como Botox. Lembrar que Botox é uma marca. Atualmente, no mercado, a gente tem 3 tipos de toxina botulínica. Lá na clínica, a gente usa as 3. A gente tem Botox, Dyspor e Xeomin. O segundo procedimento que a gente pode fazer é o preenchimento dessa região com ácido hialurônico. Então, a gente pode realizar preenchimento da região temporal com ácido hialurônico. Meu terceiro procedimento que eu posso realizar, o ultrassom microfocado, que ele é um aparelho que ele vai gerar contratura desse músculo, do músculo frontal, e melhorar o posicionamento. Quarto procedimento que eu posso realizar, fios de PDO, que são fios de polidioxanona, que a gente melhora o posicionamento. E quinto, a gente pode realizar um tratamento cirúrgico, que é o lifting de sobrancelha. A gente realiza um fuso dentro do couro cabeludo e a gente melhora o posicionamento da sobrancelha. Acho que tá funcionando aqui com perguntas. Então vamos lá. O preenchimento, ele retarda o envelhecimento? Então, na verdade, atualmente já se viu que sim. Na verdade, os preenchimentos, eles são feitos à base de ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele realiza o que a gente chama de miomodulação, Lara. Então, na verdade, é como se ele educasse o nosso músculo. Vou tentar dar um exemplo que eu acho que fica mais simples. Na região inferior da nossa face, a gente tem esses músculos de depressão facial. Então, quando a gente coloca preenchimento nessa região com ácido hialurônico, além de eu estar melhorando a volumização, então eu melhoro a estética do meu paciente, eu travo um pouco esses músculos depressores. Então, de alguma maneira, eu educo esse músculo, que é o que a gente chama de miomodulação. Então, antes a gente achava que o preenchimento ele simplesmente ia melhorar algo que estava vazio. Hoje a gente já viu que a gente retarda o envelhecimento, sim. E ele acaba hidratando, não é a função principal dele, mas ele hidrata porque o ácido hialurônico, ele é hidroscópico, ou seja, ele tem absorção pela água. Então, a gente consegue melhorar a hidratação e a gente acaba melhorando a qualidade da pele também. Vamos lá. Qual é a melhor solução
para marionete e o bigode chinês. Então, sempre quando a gente pensa em face, a gente precisa pensar na face em 3 dimensões. Então, depois de 25 a 30 anos de idade, a gente começa a perder gordura superficial da face, gordura profunda da face. A gente tem uma reabsorção da parte óssea. A gente tem uma frouxidão de todos os ligamentos. Com todo esse processo de envelhecimento, a gente acaba tendo um derretimento facial. Então, quando a gente se olha, a gente acaba tendo um derretimento da parte lateral para a região medial. Como a gente se olha muito mais de frente numa visão frontal, a queixa do paciente muitas vezes são as consequências do processo de envelhecimento. Então, o paciente ele vem à clínica reclamando do bigode chinês e da linha da marionete. Antigamente, a gente ia lá e preenchia a consequência. Hoje em dia não é a técnica que a gente usa mais. Então, hoje em dia eu utilizo técnicas que a gente vai realizar preenchimentos laterais, principalmente. Então, já saíram vários artigos dizendo que quando a gente começa os preenchedores através de pontos laterais, ou seja, de efeitos de lifting faciais, a gente tem um resultado melhor, mais natural. E no total, a gente acaba utilizando uma quantidade menor de ácido hialurônico. Então, vamos lá. Para um resultado natural, quantos ml em média devem ser utilizados no malar? Na verdade, o que acontece? A quantidade de preenchedores que a gente vai utilizar depende de muitas características. Então, primeiro depende da idade do paciente, depende do formato da face do meu paciente, depende se ele tem muita ou pouca gordura superficial da face. E isso, na verdade, independe da gordura corporal do paciente. Depende dos hábitos de vida. Então, por exemplo, eu sempre dou um exemplo por mim. Eu tenho 39 anos, eu vou fazer 40. Eu comecei a realizar MD Codes com 29 anos, ou seja, há 10 anos atrás. E eu realizo, em média, 2 ampolas por ano. Então, hoje eu já apliquei 20 ml ao longo de 10 anos. Isso depende de cada paciente. Então, a tendência é, quanto mais jovem um paciente, menor vai ser a quantidade de ml de ácido hialurônico que ele vai precisar. Quanto uma idade mais avançada, maior vai ser a quantidade de ácido hialurônico que ele vai precisar. Mas isso depende da face. Então, tem pacientes que têm uma face que tem mais quantidade de gordura superficial. Então, são pacientes que tendem a precisar de uma quantidade menor de ácido hialurônico. Tem pacientes que são super jovens e têm uma face mais magra. Então, são pacientes que a gente vai precisar um pouquinho mais de preenchedor. E lembrar também que a naturalidade, eu já falei isso. Tá travando o vídeo pra vocês? Peraí. Tá travando? Tá. Lembrar que a naturalidade, ele, além de depender do volume ou não, depende também do produto que a gente utiliza. Então, hoje existem produtos que são mais densos, que eles não têm tanta elasticidade. Existem produtos que são muito duros. Então, por exemplo, se eu coloco um produto muito duro na maçã do rosto, na hora que o meu paciente movimentar, a mímica facial dele não vai ficar muito boa. Então, é importante a gente entender que a qualidade dos ácidos hialurônicos, eles são diferentes. Então, hoje em dia, as pessoas falam assim, ai, André, mas eu coloquei ácido hialurônico. Mas hoje em dia, a gente tem N ácidos hialurônicos, a gente tem ácidos hialurônicos de melhor qualidade e a gente tem ácidos hialurônicos que são densos demais, onde a elasticidade deles não é tão bom. Então, o resultado, ele depende, eu sempre falo isso, de um médico de expertise, num local de expertise, com uma técnica de excelência e um produto de excelência. Eu vi uma pergunta aqui da Rose. Rose, rosácea não é uma contraindicação para realização de MD Codes, tá? Vamos lá. O Ultraformer, ele faz parte do MD Codes? Não. Na verdade, assim, sempre que o paciente ele faz uma primeira consulta comigo, eu vou fazer uma avaliação, uma análise estética da face dele. E aí a gente vai fazer um planejamento de tratamento. Normalmente eu começo por toxina botulínica, que é conhecido comercialmente como Botox. Depois eu vou realizar MD Codes. Depois a gente vai passar para uma terceira fase, que é uma fase 3, que é uma fase um pouco mais de prevenção.
Nessa fase de prevenção vão entrar 2 tratamentos: bioestimuladores de colágeno e o ultrassom microfocado, que é o Ultraformer. MD Codes é a sistematização do ácido hialurônico. Então, o MD Codes faz parte de uma fase, é uma fase de planejamento de tratamento do paciente. Tá funcionando assim para vocês? Perguntas e respostas? Então vamos lá. Qual é o melhor procedimento para diminuir a bochecha? Isso é uma queixa muito comum no paciente. Existem pacientes que têm um formato de face mais arredondado. Então são pacientes que eventualmente não gostam do formato da face. O formato facial, teoricamente, que a gente quer numa face feminina é um formato que é mais triângulo invertido. Ou seja, eu tenho um malar lateral mais evidente, eu tenho um mento mais evidente e eu não tenho um ângulo de mandíbula tão bem marcado, tão marcado. Com esse formato de triângulo invertido, a gente sai de um formato mais arredondado para esse formato de triângulo invertido. Então, muitas vezes, quando o paciente quer diminuir a bochecha, muitas vezes eu preciso realizar preenchimento do malar lateral e preenchimento do mento. Eu, particularmente, não sou a favor da realização da bichectomia, que é a retirada ou redução da gordura da bola de Bichat. A gente tem uma gordura nessa região, que é a gordura da bola de Bichat. Já tem trabalhos dizendo que ela é uma gordura que ela é conectada à gordura temporal. Então, muitas vezes, quando a gente retira parte ou totalmente a gordura da bola de Bichat, é como se eu estivesse acelerando o meu processo de envelhecimento. Por quê? Durante o processo de envelhecimento facial, a gente já vai ter perda da gordura profunda e superficial da face. Então, se eu retiro essa gordura, eu de alguma maneira eu já estou acelerando esse processo de envelhecimento. Então, não é uma cirurgia que eu indico. Então, para melhorar o formato da face do paciente, eu vou utilizar técnicas de MD Codes, principalmente malar lateral e preenchimento do mento, para mudar o formato dessa face. Vamos lá. O que pode acontecer se uma pessoa fizer uma aplicação de Botox antes do tempo mínimo entre as sessões? Então vamos voltar um pouquinho. Botox é conhecido, o certo é eu falar toxina botulínica. Já existem trabalhos dizendo que o intervalo mínimo entre as aplicações de toxina botulínica são 3 meses. Se eu aplico toxina botulínica antes desses 3 meses, existe a chance do paciente produzir anticorpos contra a própria toxina botulínica ou a proteína carreadora da toxina botulínica. E pode chegar que uma hora que o paciente fique resistente. Normalmente isso não acontece quando o paciente realiza só uma vez, com esse intervalo menor que 3 meses, mas quando ele realiza toxina repetidamente com intervalo menor de 3 meses. Então eu queria orientar vocês que a durabilidade da minha toxina, ela depende do tipo de toxina que eu estou utilizando, da quantidade de pontos que eu estou utilizando e da concentração da toxina botulínica. Porque pra gente, como médico, a toxina botulínica ela vem em pó e eu tenho que diluir ela para soro fisiológico. Então, muitas vezes tem paciente que fala assim: ai, André, o meu Botox durou menos de 3 meses e eu fico reaplicando. Isso é ruim para o próprio paciente. Então, se está durando menos de 3 meses, você tem que ver qual é o tipo da toxina e se estão utilizando a quantidade adequada numa concentração adequada. Vamos lá. Então vamos lá, o MD Codes pode ser realizado antes da rinoplastia ou é preferível fazer ele depois? Então, eu normalmente vejo o que está mais incomodando o paciente. Se o paciente ele tem o nariz um pouco alto, mas uma face muito magra, o que está incomodando o paciente é a projeção do nariz, ou seja, o quanto aquele nariz sai da face. Se é um paciente que tem uma face muito magra, eu prefiro primeiro realizar o MD Codes e no segundo momento realizar a rinoplastia. Mas se é um paciente que já tem uma face bacana, que já tem proporções, harmonias, tem elementos faciais bacanas e aquele nariz rouba a beleza do paciente, eu vou começar primeiro pela rinoplastia e depois a gente vai fazer o MD Codes. Normalmente eu peço
eu faço um intervalo pelo menos de 3 meses entre a realização da rinoplastia e a aplicação de ácido hialurônico, porque depois da rinoplastia existe tendência a edema facial. Então o ideal é a gente esperar pelo menos 3 meses. Vamos lá. É possível fazer aplicação de toxina e ácido hialurônico no mesmo dia? E é o ideal. Normalmente eu realizo a aplicação da toxina botulínica e a gente faz a realização de ácido hialurônico no mesmo dia. Não tem problema nenhum. São procedimentos que vão ter aplicações em locais diferentes, em planos diferentes, então não tem problema nenhum. Normalmente a minha rotina é realizar no mesmo dia. Quais as possíveis contraindicações de um MD Coach? Então, normalmente eu contraindico o paciente realizar MD Coach quando ele esteja com alguma doença sistêmica descontrolada, ou uma diabetes descontrolada, ou uma hipertensão descontrolada, ou uma doença autoimune descontrolada. Normalmente isso é uma contraindicação. Paciente que tem história de aplicação de PMMA, metacril, polimetilmetacrilato, que são sinônimos da mesma substância, também é uma indicação para aplicação de MD Coach. Por isso que lá na clínica, como é que eu realizo com todos os pacientes? Todos os procedimentos que eu realizo são com produtos americanos. Todos os preenchedores, eles vêm etiquetados com data de validade, com um subtipo do ácido hialurônico. Então, normalmente, quando eu entrego as minhas orientações pós-procedimento, eu entrego com essa etiqueta, porque eu acho que isso é bom para o paciente, ele é bom para o médico. Então, lá na clínica, o paciente ele fica com um prontuário onde ele fica todas as etiquetas de todos os produtos que ele já usou. Vamos lá. Então, MD Coach resolve essas ruguinhas abaixo dos olhos? Em parte. Então, vamos lá. Existem pacientes que eles têm o sulco lacrimal, ou seja, a transição entre o que é pálpebra inferior e o que é malar medial muito fundo. Então, nesses pacientes eu vou realizar a aplicação de ácido hialurônico, conhecido como preenchimento de olheiras, e eu posso resolver sim parcialmente essas rugas. Mas existem pacientes, como eu, que já vou fazer 40 anos, que eu já tenho, é bom que eu tô sem botox, então assim, ó, que eu já tenho essas ruguinhas por um pouco de flacidez palpebral. Nesse perfil de paciente, eu preciso tratar a qualidade de pele. E aí entra uma gama que a gente tem dentro da medicina. Lasers ablativos, microagulhamento para melhora da flacidez palpebral, uma série de tecnologias para estar tratando a flacidez da pálpebra. Ou seja, o meu paciente, ele não tem ruga, não é ruga por uma contratura muscular, nem por uma profundidade, mas ele tem ruga por flacidez. Então a indicação é tratamento da flacidez, que também pode ser realizado pelo ultrassom microfocado, que é o Ultraformer, que a gente pode realizar na pálpebra inferior. Tem uma pergunta aqui, olha, que não é da gente. De quanto em quanto tempo deve ser realizado o preenchimento de olheira? Então, assim, Tatiana, de uma maneira geral, os preenchedores, eles têm uma durabilidade média de 12 a 18 meses. Mas já tem trabalhos mostrando que em áreas de maior mobilidade, como o lábio e terço inferior, a durabilidade do meu produto ela é menor. A durabilidade do produto também depende do paciente. Pacientes que têm um metabolismo muito alto, então pacientes maratonistas que realizam muitas atividades físicas, o produto ele tende a durar menos. A região da olheira é uma região que não é uma região muito dinâmica, não é uma região que a gente utilize tanto igual um lábio ou um mento. Então uma durabilidade média, vamos botar aí de 1 ano e meio, mas isso é muito individual. Eu tenho paciente, por exemplo, de olheira que dura 1 ano, e eu tenho paciente de preenchimento de olheira que já ficou 2 anos e meio sem preencher. Então é uma gama bem... depende muito do metabolismo do paciente.
Então vamos lá. Quanto tempo a gente pode viajar de avião depois de realizar um procedimento? Então, já tem estudos mostrando que depois da toxina botulínica, o ideal é a gente não viajar de avião por 6 horas. E procedimentos com ácido hialurônico, eu não tenho contraindicação pelo avião. Mas eu normalmente atendo alguns pacientes que são fora do Rio e fora do Brasil. Normalmente eu peço para o paciente, principalmente para quem é fora do Brasil, ficar no Brasil, porque se eu tiver uma possível intercorrência, eu tô perto do meu paciente. Então, normalmente, para quem é fora do Brasil, eu peço para o paciente ficar no Brasil pelo menos 2 dias, 48 horas da realização dos procedimentos. Mas, em relação ao ácido hialurônico, eu não tenho contraindicação pelo avião. É mais uma medida de segurança minha, tá? Vamos lá. Vamos lá. Qual a diferença entre contorno labial e preenchimento de volume labial? Então, o que acontece? A gente começa a perder gordura superficial da nossa face depois de 25 a 30 anos de idade. Existem pacientes que têm um lábio mais fino cronicamente, geneticamente determinado, onde a gente vai realizar o preenchimento com ácido hialurônico para melhorar o volume deles. Existem pacientes que ao longo do processo de envelhecimento facial eles foram perdendo gordura do lábio e aí a gente vai realizar o preenchimento com ácido hialurônico para a gente fazer a gente voltar esse lábio como é que ele era. Então, quando a gente realiza o preenchimento labial, eu digo que a gente tem 3 técnicas possíveis que a gente pode realizar para preenchimento labial. O primeiro, eu posso melhorar a transição entre o que é pele da face e o lábio. Eu vou melhorar essa transição do lábio. E para isso eu vou utilizar um ácido hialurônico fluido. Tem pacientes que eu quero aumentar o volume labial. Então, nesse caso, eu vou utilizar uma outra técnica com ácido hialurônico de média densidade. E existem pacientes que têm um lábio muito ressecado. E aí a gente vai usar um ácido hialurônico de baixa densidade, porque eu quero muito mais hidratação do que volumização. O que eu queria que vocês entendessem? Que hoje a gente tem técnicas diferentes para objetivos diferentes. Então, lá na clínica a gente existem 3 principais empresas, eu não tenho o menor vínculo com nenhuma empresa. Existem 3 principais empresas produtoras de ácido hialurônico, que é a Allergan, Galderma e Merz, que são produtos de excelência. Eu trabalho com as 3, porque dependendo do que eu quero com o meu paciente, então se eu quero melhorar contorno, se eu quero melhorar volume, ou se eu quero melhorar hidratação, eu vou utilizar técnicas e produtos diferentes. Então vamos lá, a Camila tá perguntando que alguns lábios a gente observa granuloma. Na verdade, Camila, isso não é granuloma. Granuloma é uma reação tardia que a gente tem. O que a gente enxerga no lábio é acúmulo de produto, infelizmente. Então existem lábios, a gente tem que tomar muito cuidado com o lábio, porque o lábio, como ele é móvel, o produto ele tem que ser espalhado ali durante a aplicação de uma maneira muito uniforme, para você não ter acúmulo do produto. Então, na verdade, o que a gente enxerga é acúmulo do produto. Existe, para vocês saberem, uma enzima, que é a hialuronidase, que ela pode dissolver esses acúmulos de produto, mas o ideal é a gente sempre realizar procedimentos, principalmente em áreas que eu falo que são detalhamentos, como olheira, nariz, lábio, com um médico de expertise para não acontecer isso, tá? Então vamos lá, se eu indico lifting de nariz com fio. Carla, eu não indico. Na verdade, eu acho que nariz existe, só para vocês entenderem, existe uma diferença entre rinoplastia. Rinoplastia é a cirurgia estética do nariz. Rinomodelação é a aplicação de ácido hialurônico no nariz. Quando o meu paciente ele apresenta grandes alterações estéticas do nariz ou alterações funcionais, por exemplo, uma obstrução nasal, nariz entupido, eu vou estar realizando a rinoplastia. Se o meu paciente ele tem alterações estéticas do nariz muito pequenas, eu vou estar realizando a rinomodelação, que é a aplicação de ácido hialurônico. Lembrar que nariz, se eu for pensar na face, é a área de maior risco para a complicação. Então, não é qualquer médico que pode estar realizando, tá? E eu não utilizo fio em nariz. Não é uma técnica que eu goste. Então,
vamos lá. É possível disfarçar bigode chinês com toxina? Na verdade, uma coisa não tem a ver com a outra. Então, quando eu utilizo toxina botulínica, conhecida popularmente como Botox, isso a gente vai melhorar as rugas, tanto do músculo frontal quanto do corrugador. Meu corrugador tá bem aparente. Quanto aqui as rugas perioculares. O bigode chinês a gente vai melhorar através da realização da aplicação do MD-Codes, que é a aplicação de ácido hialurônico, principalmente no malar lateral, para a gente melhorar isso. Então, melhorar o bigode chinês é com a aplicação de ácido hialurônico e não com toxina botulínica. Vamos lá. Então, vamos lá. Gestantes podem aplicar? Na verdade, então, gestação é uma contraindicação para a realização de qualquer procedimento facial. Então, preenchimento com ácido hialurônico, aplicação de toxina botulínica, ultrassom microfocado, bioestimulador de colágeno, na verdade, gestação é uma contraindicação. Na verdade, a gente pode realizar isso. Normalmente as minhas pacientes que querem engravidar, a gente acaba realizando todos os procedimentos antes e aí depois elas começam a tentar. Pra gente entrar durante a gravidez, que vão ser esses 9 meses, a gente não vai poder fazer nada de procedimento minimamente invasivo. Elas continuam todo o tratamento delas com as dermatologistas. Isso é importante da gente também alinhar. Existem algumas patologias como o melasma que eles tendem a piorar durante a gestação. Então o ideal sempre eu trabalho com 2 dermatos na clínica, eu sempre faço o acompanhamento, elas vão estar em acompanhamento de pele. Então a gestante ela não vai realizar nenhum procedimento durante a gestação, mas as dermatos elas vão mudar todo o protocolo, porque existe tratamento de pele sim durante a gestação, tá? A gente já voltou a atender, Amanda. A gente está atendendo segunda, quarta e sexta, com todas as medidas de biossegurança, os pacientes bem intervalados. Então, o que eu acho que é a cereja do bolo para um bom MD-Codes? Mento, make lábios, eu acho que ela quis falar malar. Então, assim, quando a gente pensa em MD-Codes, eu preciso pensar numa face em 3 dimensões. Então, na minha fase 1, a gente vai fazer o que a gente chama de reestruturação facial. Então, eu vou preencher têmpora para melhora da cauda da sobrancelha, malar lateral, ângulo da mandíbula, mento, pra gente estar melhorando essa região que as pessoas se incomodam, que a gente chama de jaw. Depois a gente vai passar para uma fase já mais de detalhamento, onde eu vou entrar com preenchimento do sulco nasogeniano ou preenchimento da olheira, rinomodelação, lábio. Então, para mim, a cereja do bolo é a minha fase de detalhamento, que normalmente não é numa fase inicial. Pode até ser numa fase inicial, quando eu tenho uma paciente assim, super jovem. Então assim, André, eu tenho 25 anos, eu tô com uma face super estruturada, eu não tive perda de gordura superficial nem profunda da face nenhuma, e eu só quero fazer, por exemplo, um contorno labial, ou eu só quero aplicar um ácido hialurônico bem fluido pra tá dando um efeito gloss, que a gente chama, no lábio. Ok, eu posso ir direto pra cereja do bolo, mas essa normalmente não é a rotina, né? Tá funcionando assim? Perguntas e respostas? Deixa eu ver aqui. Aí. Vamos lá. Posição de dormir influencia na durabilidade do preenchedor? Então, não influencia. Isso é importante. Sempre que a gente realiza a aplicação de ácido hialurônico, existe uma capacidade de moldabilidade do produto até 24 horas. Então, eu sempre peço para os meus pacientes, nessas primeiras 24 horas, terem um pouco mais de cuidado. Então, dormir de barriga para cima, evitar apertar. Então, por exemplo, quem realizou o preenchimento da maçã do rosto, cuidado com óculos que bate na maçã do rosto, mas depois de 24 horas eu já começo a ter uma integração entre o meu produto e o ácido hialurônico, então eu não tenho essa moldabilidade depois de 24 horas. Então, teoricamente, dormir não influencia. O que já foi comprovado? Que dormir de lado pode causar ou aumentar o que a gente chama de sleep lines. Quando a gente dorme de lado, às vezes a gente pode fazer assim, olha, e a gente pode gerar essas rugas de dormir. Então, num cenário ideal, que não é o real,
O ideal é que a gente durma de barriga para cima. Ou se a gente não conseguir dormir de barriga para cima, que a gente durma de lado, mas pelo menos que a gente inverta a posição. Tipo, uma noite você dorme para a direita, outra noite você dorme para a esquerda. Principalmente por causa das sleep lines, que são essas rugas e essas marcações faciais que a gente tem ao dormir. Muito mais do que pelo preenchedor. Então vamos lá. Eu tenho bolsas abaixo dos olhos, isso me incomoda muito. O que você me indicaria, Vanessa? Na verdade, quando a gente pensa em olheira, talvez seja um dos assuntos mais complexos da face. Primeiro que a pele do nossa pálpebra é a pele mais fina do nosso corpo inteiro. Então é a pele que envelhece mais precocemente. O meu paciente, ele pode ter o meu sulco lacrimal muito fundo, e aí a minha indicação é preenchimento com ácido hialurônico. O meu paciente, ele pode ter escurecimento dessa área. E aí a gente vai tratar com peelings específicos, com tratamento para coloração, luz pulsada. O meu paciente, ele pode ter flacidez dessa região. E aí a gente vai entrar com tratamentos visando melhora da qualidade da pele, como microagulhamento a ouro, como lasers ablativos. E quarto, o meu paciente pode ter excesso, protrusão das bolsas de gordura. Lembrar que na minha pálpebra inferior a gente tem 3 bolsas de gorduras, uma bem aqui no meio, uma intermédia e uma lateral. Se o paciente ele tem uma protrusão de gordura orbitária que não é muito grande, a gente pode tentar camuflar isso com a aplicação de ácido hialurônico entre a protrusão de gordura e o malar medial. Mas se essa protrusão de gordura for muito grande, a indicação é cirúrgica, que é a blefaroplastia, tá, Vanessa? Então, por isso que tem que ver o tamanho da protrusão de bolsa de gordura que você tem. Então, vamos lá. O que eu acho dos fios PDO? Os fios PDO, eles são fios de polidioxanona. Eles são fios que a gente tem 2 objetivos. A gente pode colocar os fios em qualquer região da face. Eu gosto muito deles para a região em volta dos olhos, para melhorar a flacidez palpebral, e em volta do lábio. Nessa primeira categoria, eles vão gerar estímulo de colágeno. E existem os fios de PDO que geram tração. Então, eles funcionam muito para essa região da cauda da sobrancelha que está tão em alta, que são os fox eyes, ou olhos de raposa. Lembrar que a gente também pode usar em outras áreas da face, como no malar lateral, como nessa região do terço inferior da face. Então, eu gosto muito dos fios de PDO. Então, vamos lá. Para quem quer melhorar o contorno mandibular, o Sculptra pode ajudar? Então, vamos lá, Camila. Camila, lembrar que hoje a gente tem bioestimuladores de colágeno. A gente tem 2 principais no mercado. O ácido L-polilático, conhecido comercialmente como Sculptra, e a hidroxapatita de cálcio, conhecida comercialmente como Radiesse. Os 2 bioestimuladores de colágeno, eles vão estimular o próprio paciente a produzir colágeno. Então, na verdade, o que eles vão modificar? Eles vão minimizar esse processo de envelhecimento que acontece em todas as faces depois de 25 a 30 anos de idade. Então, eles não são procedimentos que visam melhora do contorno facial. A melhora do contorno facial, ela é gerada com a aplicação de ácido hialurônico mesmo. Então, não é Sculptra, é a realização de ácido hialurônico. Então, Zoe, eu tenho olhos pequenos, o que eu posso fazer? Então, aquilo que a gente estava conversando, o que hoje eu tenho de procedimento para melhorar o posicionamento da sobrancelha? Então, primeiro, toxina botulínica. Segundo, aplicação de ácido hialurônico, tanto na região temporal quanto nessa região que a gente chama de rufe. Terceiro, ultrassom microfocado, que é o ultraformer no músculo frontal para a gente gerar contração. Quarto, fios de tração, que podem ser os fios de PDO, que são fios de polidioxanona. E quinto, eu posso ter até uma indicação cirúrgica, que é o lifting de sobrancelha. Vamos lá. O que eu acho do fox size? Então,
Fox Eyes, que tá super em alta, a gente tem que entender que eles são fios de tração de PDO, que eles visam a retificação da cauda da sobrancelha. Nem toda face funciona para Fox Eyes. Teoricamente, a sobrancelha esteticamente mais bonita para a mulher é uma sobrancelha que é mais arqueada e não tão retificada. Então, eu acho que funciona, mas a gente tem que lembrar que nem toda face combina com uma sobrancelha mais reta, e sim uma sobrancelha mais arqueada. Então, a gente tem que avaliar muito todos os elementos da face do paciente. Então vamos lá, sobre rinomodelação. É possível aumentar ou diminuir o nariz com preenchimento e aqueles ossinhos salientes. Então o que acontece? Quando a gente tem pequenas alterações estéticas do nariz, a gente pode resolver ou melhorar sim com preenchimento de ácido hialurônico, que a gente chama de rinomodelação. Existem pacientes que têm uma pequena proeminência óssea, aqui que a gente chama de giba nasal, e a gente pode aplicar ácido hialurônico tanto nessa transição entre a giba nasal e a ponta, e a gente pode realizar o preenchimento nessa região que a gente chama de radix nasal. Mas como eu falei, nariz é uma das áreas de maior risco de complicação da aplicação de ácido hialurônico. Não realize isso com qualquer profissional, tá? E de uma maneira geral, a aplicação de ácido hialurônico vai aumentar o volume do nariz. São detalhamentos, mas vai aumentar alguns milímetros. Então, se a sua queixa é que você acha o seu nariz muito grande ou muito alto ou muito largo, a indicação vai ser a rinoplastia, que é a cirurgia estética do nariz. Por exemplo, se o paciente ele tem isso aqui muito largo, que é a pirâmide óssea muito larga, ou a base nasal muito alargada, ou a ponta nasal muito globosa, a indicação vai ser rinoplastia e não rinomodelação. Vamos lá. O que são fios silhuete? Os fios silhuete, eles são fios de ácido polialilático, que ele é o mesmo material do Sculptra. A gente vai utilizar ele como fios de tração e depois de algum período, 1, 2 meses, eles acabam se dissolvendo e eles vão funcionar como bioestimuladores de colágeno. Então, na verdade, os fios silhuete, eles acabam tendo essas duas funções, tração e bioestímulo de colágeno, que é uma ótima opção para uma fase de prevenção. Quando a gente realiza os bioestimuladores de colágeno, a gente está induzindo o próprio paciente a produzir colágeno, então a gente retarda esse processo de envelhecimento facial. Vamos lá. Botox no rosto masculino tem uma menor durabilidade? Então, assim, a toxina botulínica, de uma maneira geral, eu acho que ele tem uma menor durabilidade nos homens. Eu não sei se eles realizam mais atividade física, eu acho que o metabolismo do homem é mais rápido. Como eu já expliquei pra vocês, toxina botulínica, a gente tem mais de uma marca, eu não tenho vínculo nenhum com nenhuma empresa, então de uma maneira geral, nos homens eu prefiro usar Dysport, que é um outro tipo de toxina botulínica. Eu acho que o Dysport ele tem uma durabilidade maior do que o Botox, então eu normalmente realizo Dysport em homem. O preenchimento no rosto masculino tem uma durabilidade menor? Acho que não. Então, a durabilidade, só que a gente tem que pensar, às vezes o homem, ele precisa de uma quantidade maior de produto, porque no homem a gente quer valorizar principalmente o terço inferior da face, diferente da mulher que a gente quer valorizar principalmente o terço médio da face. Então, nos homens, como é uma área muito longa, às vezes eu preciso de uma quantidade maior. E lembra como a gente explicou, áreas de maior mobilidade, como o terço inferior, acabam tendo uma tendência a uma metabolização mais rápida. Então, se eles duram menos no homem, acho que não. Acho que é simplesmente pelo local de aplicação, que é no terço inferior da face. Tá bacana? Tá dando pra acompanhar? Então vamos lá. Denise, após os 40 anos, a pele da pálpebra tá bem fininha e flácida. Então, assim, como eu falei,
A pele da pálpebra é uma das peles mais difíceis de a gente tratar, porque é uma pele que é mais ressecada do que o resto da face. É a pele mais fina do nosso corpo, então é uma área que a gente tem que ter uma atenção especial precocemente. A gente tem que avaliar se essa sua flacidez ou é hipertrofia do seu músculo orbicular, da parte tarsal do músculo orbicular, ou se é flacidez de pele mesmo, e aí as meninas, as dermatos que estão aqui comigo conversando, elas vão entrar com tratamento para flacidez, como laser ablativo, microagulhamento, fios de PDO, para a gente fazer uma realização de bioestímulo nessa região. Então é uma área que a gente precisa entrar aí com um arsenal maior, uma diversidade maior de tratamento, porque é uma área que envelhece precocemente. Então vamos lá. Como é realizada a aplicação no contorno da mandíbula e quantos ml normalmente se precisa? Então, assim, na verdade, Tatiana, isso é muito relativo. Existem pacientes que têm o contorno muito bom, onde eu só estou precisando valorizar um pouco o ângulo da mandíbula. Eu vou precisar de uma quantidade menor. Existem pacientes que têm o ângulo da mandíbula e todo o contorno bom, onde eu só vou precisar de preenchimento do mento. Existem pacientes que são extremamente retrognatas, ou seja, eles têm o posicionamento do queixo muito para trás e eles acabam tendo uma retrusão de toda essa região. Então eu vou ter que fazer preenchimento de toda a região do meu contorno mandibular. Então isso, questões de ml, isso é muito individual. Tem paciente que eu uso 1 ml e tem pacientes, por exemplo, que às vezes eu tenho que utilizar 8 ml só no terço inferior. Então a quantidade de ml depende do posicionamento da face de cada paciente mesmo. Olheira eu acho que é uma grande dúvida, né? Então, assim, como eu já falei, olheira pode ser resolvida com o MD Cold se a causa da olheira for o sulco lacrimal profundo. Dentro do nosso Instagram, a gente tem um destaque olheira, onde eu falo bastante sobre técnica. Então, lembrar que eu posso ter o sulco lacrimal profundo, eu posso ter a alteração da coloração, eu posso ter flacidez palpebral, eu posso ter excesso de pele, eu posso ter excesso de gordura. Então, quando a gente pensa que eu posso ter 5 problemas diferentes causando olheira, o meu tratamento vai ser diferente dependendo da causa. Então, talvez o maior erro que eu vejo aí é as pessoas tendo um diagnóstico errado do problema da olheira. Eu concordo com a Mari, eu acho que a olheira é um dos grandes desafios para tratamento terapêutico. Então vamos lá. Se 40 anos é muito tarde para começar a realizar tratamentos? Com certeza não, porque hoje, com certeza, a nossa expectativa de vida ela é muito maior. Eu vou fazer 40 anos, eu me sinto muito nova. A gente só tem que pensar assim. Quando eu tenho uma paciente, por exemplo, como eu, que comecei a realizar MD Codes com 29 anos e fui realizando 2 por ano, hoje eu já realizei ao longo desses 10 anos a aplicação de 20 ampolas de ácido hialurônico. Com 40 anos, talvez esse meu início de tratamento, esse meu início de MD Coach, eu vou precisar de uma quantidade maior do que a paciente que veio já realizando MD Coach ao longo da idade. Mas com certeza, 40 anos não é muito tarde. Que isso? Eu sempre falo que os 50 são os novos 30. Então 40 anos a gente está aí na flor da idade ainda. Então vamos lá, Érica. Qual é o melhor bioestimulador de colágeno para as rugas finas? Então, assim, quando a gente pensa em bioestimuladores de colágeno, como eu falei, a gente tem no mercado hoje 2, que é o ácido L-polilático, conhecido comercialmente como Sculptra, e a gente tem a hidroxapatita de cálcio, conhecida comercialmente como Radiesse. Elas são substâncias maravilhosas para a gente usar na face toda, mas eu não posso utilizar em 2 regiões, na minha região periocular e na região em volta do meu lábio. Nessas regiões, a gente vai fazer o bioestímulo com os fios de PDO, que são os fios de polidioxanona. Então, para ruga fina, se você me perguntar qual é o melhor bioestimulador de colágeno para ruga fina, é o fio de PDO.
porque eu não posso utilizar os bioestimuladores de colágenos tradicionais, que são para face como um todo, em regiões que têm rugas mais finas, que é a olheira e a região em volta dos lábios. Eu acho que olheira aqui, eu acho que é o grande... Então, o MD Coat eu consigo melhorar as rugas embaixo dos olhos. A gente consegue se o paciente tiver profundidade. Então, se tiver profundidade e a gente for realizar o preenchimento com ácido hialurônico, a gente vai melhorar sim. Mas normalmente flacidez de pálpebra a gente vai tratar. Então, microagulhamento, laser ablativo, fios de PDO para bioestímulo de colágeno. Ou avaliar se meu paciente não tem um excesso de pele muito grande, ou um excesso de gordura muito grande, que eu preciso de um tratamento cirúrgico. Vamos lá. É verdade que o corpo vai se acostumando com os produtos e é preciso ir aumentando a dose? De jeito nenhum, ao contrário. Então hoje, como a gente entende que o ácido hialurônico ele gera o que a gente chama de miomodulação, é como se eu estivesse educando o meu músculo. Vou voltar para o meu exemplo. Com o processo de envelhecimento, a gente acaba perdendo a gordura dessa região, que no MD Coat a gente chama de C1, que é o nosso código médico. Quando eu realizo o preenchimento dessa região, eu estou travando os meus músculos depressores do sorriso. Então, eu estou educando os meus músculos. Então, muito pelo contrário, quando eu realizo preenchedores e a toxina botulínica, eu, além de estar melhorando esteticamente o meu paciente naquele momento, eu vou estar retardando o processo de envelhecimento dele. Qual é o tempo médio para a reaplicação do ácido hialurônico? Então, o que a gente estava falando, normalmente os procedimentos eles têm uma durabilidade média entre 12 a 18 meses. O que eu realizo com os meus pacientes? Normalmente eu peço para o paciente ele vir à clínica comigo pelo menos de 6 em 6 meses, porque é quando a gente vai realizar a toxina botulínica. E aí eu sempre fotografo meus pacientes e a gente vai fazer uma comparação. Porque eu tenho que pensar que o meu produto, ele dura 1 ano e meio, mas em 6 meses eu já perdi 30% daquele produto. E aí a gente vai avaliando, André, eu quero, o meu lábio já tá fino, eu já vou me incomodar, ou agora eu quero só uma hidratação labial. Então, normalmente eu peço pro meu paciente vir de 6 em 6 meses para eu estar realizando a toxina botulínica. E aí a gente vai fotografar, a gente vai comparar com os tratamentos anteriores que a gente realizou e a gente vai conversar junto o que vai trazer mais beleza para ele. Mas de uma maneira geral, se eu for pensar só em MD Coat, 1 ano e meio. Mas a gente não precisa com que o meu produto inteiro acabe para eu estar realizando novos procedimentos. Então vamos lá, flacidez de pescoço, que eu acho que é outro calcanhar de Aquiles aí que a gente tem. O que a gente tem que entender? Que todo o nosso processo todo o nosso planejamento de tratamento através de MD Coat é através de vetores laterais e normalmente a gente começa de cima para baixo. Então, muitas vezes o paciente ele chega na clínica reclamando de flacidez palpebral, de flacidez de pescoço. Só que é um paciente que eu vou primeiro realizar toda uma avaliação facial. A gente primeiro vai melhorar a sustentação facial. Então, sustentação de têmpora, sustentação de malar lateral, sustentação de ângulo da mandíbula, sustentação de mento. Muitas vezes, só com a sustentação facial, eu já vou melhorar a flacidez do pescoço, eu vou melhorar esse ângulo, que é o ângulo mento-cervical. Se eu realizei o procedimento de MD Coat com sustentação do terço inferior e mesmo assim meu paciente ainda está com flacidez, a gente vai entrar hoje com um protocolo padrão ouro que a gente tem para tratamento de flacidez, que é a associação dos bioestimuladores de colágeno, então o Sculptra ou Radiesse, junto com o ultrassom microfocado. Lá na clínica a gente tem o Ultraformer. Então esse protocolo é o padrão ouro que a gente tem para tratamento e prevenção. O que eu oriento para os meus pacientes? Todos os pacientes acima de 30 anos de idade, idealmente realizar uma vez por ano no pescoço bioestimuladores de colágeno, mais uma sessão de Ultraformer, e a gente vai realizando isso uma vez por ano. Se o paciente ele já tem flacidez instaurada, a gente vai fazer 3 sessões com intervalo aí de 1 mês, 45 dias, e depois a gente vai avaliando como é que está esse processo de envelhecimento.
Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Gente, então eu queria agradecer todo mundo que esteve aqui. A gente falou 50 minutos só sobre dúvidas e perguntas. Espero que todo mundo esteja bem, tá? Dizer pra vocês também que a clínica já tá funcionando. A gente tá atendendo segunda, quartas e sextas com todas as medidas de biossegurança, com os pacientes intervalados. E eu acho que eu queria dar um recado principal. Essa semana eu tô falando muito sobre a MD Codes aqui no Instagram. Me preocupa um pouco a quantidade de complicações que eu tenho vistos. Complicações no sentido de resultados inestéticos, produto mal colocado. Então, assim, quando eu digo que o ideal é a gente achar um médico para chamar de seu, aquele médico ele vai te conhecer muito melhor. Então ele vai acompanhar todo o seu processo de envelhecimento facial e ele vai junto com você, a gente vai decidindo quais são os tratamentos que você vai ter um maior ganho de beleza facial dependendo da sua faixa etária. Então, eu queria que vocês refletissem sobre isso, porque infelizmente eu vejo pacientes que ficam em vários médicos. Eu digo que quem tem muitos médicos não tem nenhum, e isso é ruim a gente escutar, mas é verdade. E eventualmente eu vejo pacientes com resultados muito exagerados, então tomar cuidado com isso também. Escute o seu médico. Quando ele diz assim, olha, tá bom, mais do que isso não vai ficar um resultado bacana, acreditem no seu médico, tá bom? Eu vou deixar a live salva, a gente vai botar, todas as lives estão salvas lá no GTV da clínica, tá bom? Se vocês quiserem mandar pra alguém, tá? Um beijo.